Vamos ler juntos o salmo do nosso pastor, amém? Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Baixa sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já fez neste lugar. Obrigada por tudo que o Senhor já realizou em nosso meio, Pai. Agora, Espírito Santo de Deus, nós abrimos o nosso coração, Senhor, para ouvir a tua palavra, Deus. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que se faz presente neste lugar, fala conosco. Espírito Santo, usa a minha vida mais uma vez nessa noite. Fala à tua igreja, fala ao teu povo. Te revela a nós, Senhor. Abra os olhos do nosso coração, Jesus. Dá-nos, Senhor, mais uma experiência contigo nessa noite. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Nós estamos aqui num salmo, que é o salmo que vai falar sobre Deus como o nosso pastor, amém? E aqui, querido, quando você imagina Deus como o nosso pastor, talvez você já imagine aquele quadro bonito, igual um que eu tenho lá em casa, que é um pastor e uma ovelha, que todos os dias eu olho para ele e eu lembro que eu sou a ovelha de Jesus, que é ele que me guia, é ele que me guarda, é ele que me pastoreia. Mas a verdade é que a profissão de pastor é uma profissão simples, de lidar com bicho, com ovelha, de limpar, de suar ali com elas, de cuidado, de longas horas de trabalho. E o salmista Davi começa dizendo: Deus é o meu pastor. Deus não é qualquer pastor, Deus é o meu pastor. Davi começa falando de Deus aqui como alguém em quem ele tem um relacionamento íntimo, pessoal. E ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E esse versículo, queridos, nada me faltará, é um versículo que muita gente interpretou errado. É um versículo que muita gente entendeu como um cheque em branco. Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, logo eu posso pedir tudo o que eu quiser e nada vai me faltar. Logo, se o Senhor é meu pastor, eu posso chegar à presença de Deus e exigir: Deus,
Sabe, Senhor, aquela BMW que eu tenho namorado tanto? Eu quero. Senhor, sabe aquela pessoa linda, maravilhosa, que nunca me deu bola? Não tá nem aí para mim, o Senhor vai fazer ela tá aí para mim. Ela não quer, mas é o Senhor que manda nela. Agora o Senhor vai fazer ela me querer. Senhor, sabe aquela casa que está completamente fora do meu orçamento? A tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, logo eu quero essa casa. E muita gente achou que o Senhor é meu pastor e nada me faltará era uma forma de exigir de Deus absolutamente todos os seus desejos, todas as suas vontades. Mas o que o texto fala, queridos, é que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta porque Ele é o meu pastor. O que o texto está querendo dizer é que o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará e por isso eu não tenho falta de nada. Se o Senhor é o meu pastor e Ele nunca me falta, pode faltar a BMW, pode faltar a mansão, pode faltar aquela pessoa linda, maravilhosa, pode faltar o apoio da família, pode faltar os amigos, pode faltar a saúde, pode faltar o dinheiro, mas Ele não me falta. Ele nunca me faltará. E se eu tenho a Ele, eu tenho tudo. Esse salmo, queridos, fala sobre a suficiência de Cristo, sobre a suficiência de Deus na nossa vida. Sobre nós reconhecermos o Senhor como esse pastor que supre absolutamente todas as nossas necessidades. Que supre aquilo que a nossa alma mais anseia. Tem um livro de Agostinho chamado Confissões de Agostinho que eu amo. Que ele diz: tarde te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Agostinho está querendo dizer que ele descobre esse amor de Deus muito tarde na vida dele. Que ele gostaria de ter descoberto isso muito tempo antes. Porque ele não teria perdido tanto tempo buscando saciar a sua fome, a sua sede por sentido em coisas que o Criador criou. Ele fala: disforme, eu procurei tudo aquilo que criaste. Porque, assim como o pastor Tim Keller, saudoso pastor Tim Keller, diz: o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós sempre teremos a tendência, queridos, de colocar coisas que Deus criou no lugar que deve ser do Criador, no lugar que deve ser de Deus. Se nós não adoramos a Deus, nós estamos adorando a alguma outra coisa. E facilmente nós passamos a adorar até coisas legítimas, até coisas boas. Um falso ídolo, querido, é tudo aquilo que você fala: sem isso daqui eu não vivo. Se me tirar isso daqui, me tirou o prazer da minha vida. O pastor Tim Keller vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos falsos.
Aonde nós depositamos a nossa identidade, aonde nós depositamos o nosso senso de prazer, aonde nós depositamos a nossa confiança. E esse salmo, queridos, nesse verso 1, onde ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Ele não me faltará, está nos lembrando de que o único que pode preencher totalmente o nosso coração, preencher completamente a nossa vida, é o próprio Cristo, é o próprio Senhor. Pastor Tim Keller também dizia: olha, até um momento em que eu só tive somente a Cristo, foi ali que eu percebi que era somente dele que eu precisava. Você já passou por isso em algum momento da sua vida? Aonde, por causa de determinada circunstância, o dinheiro que você tem não faz diferença? Aonde, em determinado momento da sua vida, o apoio que você tem da sua família, naquele momento, mais um apoio é importante, é óbvio, mas não faz diferença para a sua causa. Quem aqui já passou por isso, de chegar nesse dia aonde todos os seus recursos se esgotaram e você só tem somente o Senhor? Você já passou por isso? Hoje de manhã eu contava que em um dado momento da minha vida, eu passava por um dia muito difícil, uma aflição muito grande. E absolutamente tudo que eu tinha de recurso não me ajudava. Não fazia diferença. Não havia o que ser feito. E foi nesse momento, queridos, que eu recebi uma mensagem aonde alguém dizia assim: pastora, o Senhor colocou no meu coração para passar o dia orando por você. Porque hoje está sendo um dia muito difícil para você. Quem já viveu essa experiência? De chegar nesse dia e você está desmoronando. Mas o Senhor fala ao seu coração: ei filha, ei filho, eu estou com você. Eu estou contigo. E isso trazer uma paz tão profunda no seu coração, que apesar da dor, apesar do desespero que você se encontra, você se agarra nesse Deus e diz: Jesus, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai ser daqui para frente. Mas essa certeza de que o Senhor está comigo, essa certeza de que o Senhor está olhando para mim, essa certeza que o Senhor está cuidando de mim, é suficiente. E aí a paz que excede todo o entendimento preenche o seu coração. E aí você começa a encarar a vida, todos os dilemas, todos os desafios, todas as coisas novas que te deixam com medo, você começa a encarar de frente, porque você sabe: eu não estou sozinha. Eu tenho um Deus que está comigo e que me prometeu que tudo pode me faltar, mas Ele não me falta. E se eu tenho a Ele, eu tenho tudo. O pastor Hernandes Dias Lopes conta a história de um pastor que, depois de uma perda absurda, aonde ele perde as suas filhas em um naufrágio, ele chega diante do lugar aonde aconteceu
E ele escreve uma das canções mais lindas, falando que se Cristo está com ele, que se o amor de Deus está com ele, ele pode suportar, ele pode continuar. É essa revelação de Deus que nós precisamos. Desse amor de Deus, que é tão grande, que é tão maravilhoso, que diante da pior crise da sua vida, que diante do maior desafio da sua vida, você sabe, eu sou amada. Eu sou amado. Deus está comigo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Nunca permita que os sofrimentos que você passa te façam duvidar do amor de Deus sobre a sua vida. O Senhor te ama. O Senhor te ama. E mesmo que Ele esteja permitindo dores, mesmo que Ele esteja permitindo aflições, Ele continua te amando. Não duvide do amor dEle sobre a sua vida. Não duvide da graça dEle sobre a sua vida. C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus. Que é no sofrimento aonde nós conseguimos ouvir a voz de Deus. E essa voz de Deus que nós ouvimos, queridos, no sofrimento, essa voz que nos traz convicção de quem Deus é. E de quem nós somos nele. O salmista Davi começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em outras palavras, ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor e se ele não me faltar, eu nunca vou ter falta de nada. Deixa eu te falar uma coisa. Torne o Senhor o seu tudo e você nunca vai ter falta de nada. Mas torne o Senhor o seu tudo, querido. Torne o Senhor o seu tudo, querida. E quando as faltas acontecerem, porque elas acontecem, gente, falta é algo humano. Freud já dizia, nós somos seres faltantes. E às vezes a gente não dá bola para esse sentimento de falta, mas lembra, foi no sentimento de falta que Adão e Eva caíram. Foi nesse sentimento de falta, de olhar para exatamente o lado que faltava, que na verdade não faltava, mas eles olharam com esse olhar. Eu posso tudo menos isso, então esse menos isso é o que eu quero. Isso é humano. É ou não é? Você não é assim, irmão? Você não é assim, minha irmã? A gente para, Thaísa, na frente daquele guarda-roupa e fala, eu não tenho roupa. Homens, a gente compra aquele carro que tanto queria. Um mês depois aparece um amigo com um carro que parece mais legal. E a gente fala, poxa vida. Esse sentimento de falta que a gente tem precisa ser cuidado. Precisa ser visto. Precisa ser olhado. E a primeira coisa que esse salmo nos ensina, queridos, é que diante de todas as faltas da nossa vida, o Senhor nos fez uma promessa. Ele nunca nos faltará. E isso precisa ser o chão da nossa vida.
que faz, sabe, a gente bater no peito e encarar a vida de frente. Chegar amanhã na segunda-feira, os boletos para pagar, as conversas difíceis para ter, aquelas reuniões que você não sabe no que vai dar. Bater no peito e falar, bora, vamos. O que eu preciso, eu tenho. É o meu Senhor. Amém? Ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor. E eu fiquei boa parte no primeiro versículo, agora a gente vai correr. E ele diz, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A caminhada da ovelha, a ovelha, queridos, é um animal que é igualzinho a gente. Não tem senso de direção. Se perde fácil. As mulheres já dão aquela risadinha. A gente, mulher, tem um pouco mais de dificuldade com isso é verdade, sabe? É anatômica até. Fisiológico. Ela é míope. Ela não enxerga direito. Não é igual a gente? A gente olha e fala, vai dar bom. Daí a gente chega um pouquinho mais perto. Aí a gente lembra do que Provérbios diz, o caminho do homem parece limpo aos seus olhos, mas Deus pesa os espíritos. Porque a gente enxerga só aqui, o que está posto, o que está na nossa frente. Mas o Senhor enxerga muito além. O Senhor vê o que a gente não vê, o Senhor ouve o que a gente não ouve. E essa ovelha, queridos, além de míope, não enxergar direito, não ter senso de direção, se perde fácil, igualzinho a gente. Está uma vida inteira na igreja. Basta começar algumas amizades um pouco meio assim, já começa a te desvirtuar. Você sabe o caminho, você sabe a verdade. Mas você vai se perdendo fácil por causa da influência de quem está andando do seu lado. A ovelha é frágil, vulnerável, não dá conta de se proteger sozinha, igualzinho a gente. Não se dá conta dos perigos, é ingênua. Igual a gente no meio da semana, numa quarta-feira. Muitas vezes desligado do mundo espiritual. Não sabendo que tem potestades, principados, trabalhando contra a nossa vida. Mas nós estamos guardados, seguros no Senhor, amém? Mas existe a mão de Deus nos protegendo, queridos. A mão de Deus nos guiando. E o início da caminhada dessa ovelha é por verdes pastos. Verdes pastos, queridos, vai falar de provisão. Vai falar de alimento. Vai falar de nutrição. Verdes pastos vai falar desse lugar onde você é provido no Senhor. Fala comigo, eu sou provido. Você é provido no Senhor. Aqui não está falando de luxo, aqui não está falando de vaidade, mas está falando, ei, o que é necessário para você permanecer de pé, eu te garanto. Física, emocionalmente, eu te sustento. Nutrição para o seu corpo, nutrição para a sua alma, nutrição para o seu espírito. Deitar-me faz em verdes pastos, eu posso me deitar nessa provisão, me nutrir. Guia-me mansamente a águas tranquilas. A ovelha, queridos, ela tem um focinho bem pertinho da boca. E se ela for beber água em algum córrego, algum riacho que é muito rápido, que a correnteza está muito rápida, muito agitada, ela se sufoca. Igual a gente sufocado com a agitação do dia a dia, sabe? Aquela loucura de correr. Afinal, todo mundo está buscando a alta performance. Está todo mundo ficando meio louco com esse negócio de alta performance.
Há descanso no Senhor. Há descanso em Deus. Para pensar se você não está correndo de um lado para o outro, buscando a sua identidade nas coisas que você faz, buscando o seu senso de valor naquilo que você constrói. E aqui eu não estou falando que você não tem que correr atrás das suas coisas, correr atrás dos seus sonhos. Não, irmão, corre. Deus faz o que é da parte dele. A sua parte, faz a tua parte, amém? Faça a sua parte. Mas cuida. Porque a gente está entrando facilmente num ritmo frenético. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E eu acho que mais da metade do país é crente. A gente está agitado demais. E o Senhor nos convida, ei, eu quero te conduzir a águas tranquilas, aonde você não é sufocado pela agenda do mundo, aonde você não é sufocado pela sua falta de identidade, aonde você não é sufocado pelo desejo de aprovação. Por que você corre tanto? Para onde você está correndo? O que você quer alcançar? O que você está buscando nessa correria? Mais uma vez, eu não estou dizendo para você não correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Mas cuidado. Às vezes a sua família está pagando, o seu casamento está pagando, o relacionamento com seus filhos está pagando porque você não para. E aí você está com respiração pesada, ofegante. Deita a cabeça à noite no travesseiro e não consegue dormir porque os pensamentos não param. Acelerado. Deita a cabeça no travesseiro, começa a lembrar de toda a agenda da semana. Absolutamente todos os compromissos que precisa. E começa a se preocupar, começa a ficar ansioso, começa a ficar ansiosa, perde horas de sono, não dorme direito, acorda cansado, começa a correr de novo. Deixa o Senhor te conduzir a águas tranquilas. Deixa o Senhor te conduzir à paz dEle, à calmaria dEle. Deixa o Senhor acalmar o seu coração. Deixa o Senhor começar a tirar esse sufoco do seu coração, da sua alma. Refrigera a minha alma. Deixa Ele trazer refrigério para a sua alma. Quem precisa de refrigério para a alma? Eu preciso, queridos. Refrigério para a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Por amor do seu nome, querido. Não por amor à sua performance. Não por amor que você dá conta. Não por amor no dia que você fez tudo certinho. Mas por amor ao seu nome. Ele te guia pelas veredas da justiça. A vereda, querido, é um caminho estreito, mas que te leva à salvação. A salvação da sua alma, do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. Vocês estão comigo? Amém? Guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A ovelha começa peregrinando, querido, pelo pasto verde. Mas chega um momento que ela entra em vale. Vale é o caminho do meio, amém? É o meio. Dia ruim chega para todo mundo, irmão. Dia mal chega para todo mundo. O evangelho não é uma promessa de que você vai viver só em picos. Só em pasto verdejante. Mas é a promessa que quando você estiver no vale, Ele vai passar com você.
E aqui o salmista, ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Sabe aquela coisa da morte rondando? Rondando por um diagnóstico que você acabou de receber, que alguém da sua família acabou de receber. Ou rondando por causa de pensamentos. Pensamentos de morte. A ideação do crente, irmão, é chegar e falar: a Deus, não preciso acordar amanhã, Senhor. Eu estou cortando porque está no YouTube e eu não quero que corte a mensagem. O crente, ele pode sim chegar à tentativa de fato. Mas muitos convivem com essa sombra de morte todos os dias em sua mente. Você já passou por isso? Muitos de vocês já sabem, eu passei por um período há alguns anos atrás de uma depressão muito profunda. E no período que eu passei por essa depressão, queridos, eu lembro que eu escrevia orações para Deus no meu celular. E esses dias a minha psicóloga me perguntava algumas coisas, eu falava: eu não lembro, mas eu lembrei do meu diário. E eu fui lá ler. E eu tinha orações que diziam: Jesus, eu não tenho coragem de fazer nada comigo, porque meus pais não vão aguentar. Mas o Senhor podia fazer eu não me levantar amanhã. O Senhor podia fazer com que amanhã eu simplesmente não respirasse mais e me levasse para a glória contigo. Essa dor ia acabar. Depressão, queridos, não é falta de fé. Depressão, queridos, não é falta de Deus. Depressão é uma doença. É uma doença que atinge cristãos e não cristãos. E essa é uma doença que faz querer com que você morra. Que faz você desejar a morte. Nessas orações eu falava: Senhor, por que eu estou aqui ainda? Qual é o sentido? Eu não sirvo para nada. Porque é isso que a depressão faz tu pensar. A depressão faz você pensar que você não tem ninguém por você. A depressão faz você pensar que ninguém te ama. A depressão faz você pensar que você é incapaz de fazer qualquer coisa. A depressão faz você se culpar. É uma dor que chega a ser física. É uma dor real. E quem deseja, queridos, a morte não quer acabar com a vida, quer acabar com a dor. Então, o salmista Davi está falando aqui: ei, ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, eu sei que tu estás comigo. As minhas maiores experiências com Deus foram nesses momentos. Aonde o Senhor mais falou comigo, aonde o Senhor mais se revelou a mim. Foram nesses momentos de tristeza, foram nesses momentos de dor. Foram nesses momentos aonde a minha alma gritava, mas algo dentro de mim dizia: filha, você sabe que você não está sozinha. Filha, você sabe que eu estou enxugando as suas lágrimas. Filha, você sabe que você está nessa cama, mas que você está no meu colo.
filha, você sabe que eu ainda tenho um plano para a sua vida. O salmista Davi, queridos, ele fala: tu estás comigo. É esse relacionamento íntimo, sabe? Se no pasto verde a gente tem provisão, o pastor Jonatas Leone, ele fala que no vale de sombra de morte a gente tem presença. A gente tem presença de Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara, queridos, é o que o pastor usava para proteger a ovelha. Se chegasse algum outro animal querendo devorar a ovelha, ele espantava esse outro animal com a vara. Assim como Deus faz comigo e com você, amém? E o cajado é aquela ponta, igual de um guarda-chuva, sabe? Aonde o pastor pode pegar a ovelha pelo pescoço e tirar ela do precipício e salvar ela. Ou quando ela está indo para um rumo completamente errado, o pastor vai lá, pega ela pelo pescoço e puxa de volta. Você já foi puxado pelo pescoço, irmão? Dói, né? Dói as puxadas do Senhor pelo pescoço, mas elas são atos de amor de Deus sobre a nossa vida. E o salmista Davi está falando aqui: ei, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, o meu consolo é saber que eu sou protegido por ti. E eu sou guiado por ti. Eu sou salvo por ti. E aí ele fala: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E aqui muito crente vai querer cantar sabor de mel. Chegou a minha vez. É minha hora, Brasil. Agora é a vez que os humilhados serão exaltados. Mas essa mesa, queridos e queridas do Evangelho, é uma mesa de reconciliação. O nosso Deus entregou o seu Filho, o Cordeiro, que foi como ovelha muda, se entregar por mim e por você, para fazer o quê? Nos reconciliar com Deus. E a partir do momento que Ele nos reconcilia com Deus, Ele nos torna agentes de reconciliação. Nessa mesa, os seus inimigos são chamados, para que você possa olhar nos olhos e dizer: meu irmão, minha irmã, sente comigo, coma comigo, celebre comigo. Tem muita gente que a depressão não é química, não é genética, não é trauma, é falta de perdão. Coração amargurado, dia após dia. Dia após dia. Convive com a pessoa na cabeça. Lembra dela todo santo dia. Mesmo que não esbarre com ela, ela está constantemente nos pensamentos. Lembra de cada palavra. Lembra e revive a dor que aquelas palavras trouxeram. O Senhor quer te libertar nessa noite. O Senhor quer te libertar dessa falta de perdão e dessa amargura, para que você possa viver algo novo nele, para que você possa viver plena paz nele, para que você possa viver plenitude daquilo que ele tem para sua vida, daquilo que ele tem para você.
A palavra de Deus diz, queridos, olha, se possível tenha paz com todos. Eu sei que tem gente que não quer ter paz com a gente. Tu quer ter paz com ela, mas ela não quer ter paz contigo e tu não escolhe por ela, então tá tudo bem. Mas mesmo com aqueles que não querem ter paz com você, você pode sentar-se a essa mesa e celebrar. Ele termina dizendo: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Tem honra na presença de Deus, mesmo que a gente não mereça. Tem alegria, cálice transbordando, querido, fala de alegria plena, de felicidade plena. Porque quando a gente transforma Jesus em nosso tudo, quando Ele se torna suficiente na nossa vida, a gente passa perrengue, a gente passa coisa ruim, a gente passa dificuldade, a gente passa desafio, mas a gente tem alegria. A gente tem felicidade, a gente tem contentamento. A gente consegue sorrir para a vida. Para de ser um crente carrancudo. Misericórdia. Tá toda a vida de cara fechada. Para de ficar buscando alegria em coisa passageira, em sensação epidérmica. Sabe que... Você sabe do que eu estou falando? Que logo vai passar? E aí ainda vai te acrescentar dores. Culpa. E ele diz assim, fica de pé. Certamente que a bondade e a misericórdia, fala comigo, bondade, misericórdia. São duas coisas diferentes. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Me perseguirão, me caçarão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias.